Bem, então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas vamos aqui continuar a estudar um pouquinho sobre a classificação sistemática dos minerais. Então vamos estudar aqui sobre essas classificações, tá? Na primeira parte nós vimos sobre óxidos, hidróxidos, elementos nativos, sulfatos, sulfetos, halogenetos, carbonatos e outros, dentre outros, tá? Hoje nós vamos ver aqui sobre os minerais silicatos, que é um grande grupo, é o maior classe de minerais que conhecemos hoje, tá? Mas vamos entrar em mais detalhes aqui. Como a gente viu na aula passada, a classe dos minerais ela é baseada na composição química e na estrutura interna, tá? Hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais na estrutura interna de minerais, tá? Do grupo dos silicatos, tá? E como vimos também, os trabalhos realizados principalmente aqui, os finais dos trabalhos, porque isso já vem de estudos em vários e vários séculos atrás, tá? Vieram dos trabalhos finais de Bragg e Goldschmidt para a classe dos silicatos, que subdividiram a estrutura interna dos silicatos, tá, em vários tipos de silicatos que nós vamos adentrar um pouquinho daqui a pouco, tá? Mas antes, a gente tem que falar um pouquinho sobre a composição da Terra, ou melhor dizendo, a composição química da crosta, tá? Quando nós estudamos a composição química da crosta, nós vemos que 90% aproximadamente, tá, dos minerais formadores de rocha encontrados na crosta terrestre, ou seja, na crosta oceânica e continental, são do grupo dos silicatos. E as assembleias mineralógicas de silicatos caracterizam todas as rochas que conhecemos, rochas ígneas, metamórficas e sedimentares, além também das rochas intemperizadas, solos, tá, produtos de intemperismo, e mostram o contexto na qual as rochas são formadas, tá? Então, todos esses, além disso, esses minerais são altamente utilizados como minerais industriais, utilizados na indústria da eletrônica, indústria civil e dentre outros tipos, tá? Então, como a gente pode observar aqui bem, a maior parte, tá um pouco ruim aqui, mas a maior parte aqui das nossas fatias aqui são de minerais do grupo dos silicatos. Outros que não são silicatos são aproximadamente 8%, tá? Então, dos minerais que compõem a crosta terrestre, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a classe dos silicatos, tá? A classe dos silicatos, ela é uma classe que apresenta minerais, grande quantidade de minerais, tá? E ela é caracterizada, né? A gente diz o nome a elas como os principais minerais formadores de rocha. Quando nós observamos aqueles outros minerais em forma de depósitos minerais, ali já são anomalias, então já entram numa outra classe, em um outro estudo que a gente vai ver em disciplinas posteriores, tá? Então, a classe dos minerais ela é caracterizada por esse tetraedros de sílica, tá? Com ligações de hidrogênio, então os hidrogênios formam ligações covalentes com a sílica, através dessa estrutura aqui de oxigênio e sílica junto, formando essa estrutura tetraédrica, tá? Podendo ser formados isolados ou formando polímeros. O tetraedro de sílica, ele consiste de 4 átomos de oxigênio em coordenação tetraédrica em torno de uma sílica, tá? Central, ou seja, eles formam essas ligações que estabilizam a estrutura. São ligações extremamente fortes, tá? Em que nós temos aqui nesse nosso modelinho, nós conseguimos observar aqui de forma em 3 dimensões o tetraedro, tá? Então, a gente consegue observar aqui os átomos de oxigênio em azul e a sílica aqui no centro em laranja, aqui, formando essa estrutura aqui de um tetraedro. Tá? E os tetraedros aqui, eles podem se unir com outros cátions, formando estruturas tetraédricas aqui, ó, formando minerais dessa forma, ou também eles podem se ligar com outros tetraedros, tá? Que vão formar essa estrutura, uma estrutura que a gente chama de
polimerização, tá? Mas a gente vai ver isso agora, tá? Com um pouco mais de calma. Isso ocorre porque a valência eletrostática, ou seja, que representa a força da ligação, dentro de um tetraedro de sílica, ela é de 1, ou seja, corresponde a uma ligação química bem estruturada, bem neutralizada, tá? E essas ligações apresentam ligações covalentes em que nós sabemos que o oxigênio ele apresenta menos 2, né, de valência, e a sílica apresenta mais 4. Então, cada um desses oxigênios vai se ligar a uma dessas sílicas formando uma neutralidade e vai sobrar menos 1 para cada oxigênio, ou seja, metade da carga do oxigênio vai ser compartilhada com outros elementos ou outros tetraedros, tá? E essa relação dessa diversidade, ou na verdade não seria o termo de diversidade, mas dessa multivariedade, dessa multicombinações que esses tetraedros podem formar. Então, um tetraedro de sílica ele pode ser ligado a um outro íon tão fortemente quanto se ligam ao silício, ou seja, o Si+4 central. Se esse íon é um outro SiO4, ou seja, tetraedros de sílicas podem ser ligados através de um oxigênio em comum, tá? Formando cadeias. E essas cadeias podem formar esses complexos, essas estruturas em forma de cadeias, de folhas ou de redes, a partir do compartilhamento de oxigênios, ou seja, isso seria a nossa polimerização. E devido a essa polimerização é que nós temos essa diversidade de minerais e estruturas que esses minerais apresentam, que a classe dos silicatos mostra para a gente, tá? Os tetraedros de sílica, né, ou seja, com base nos tetraedros de sílica, o compartilhamento de oxigênios, que esse menos 4 é devido aqui aos quatro oxigênios que fazem parte do nosso tetraedro aqui, tá? Ela pode envolver 1, 2, 3 ou os 4 íons de oxigênio do tetraedro, gerando uma diversificação de configurações estruturais. Então a gente pode observar aqui que os tetraedros podem ser isolados, podem ser de cadeias simples ou de cadeias duplas, tá? Ou seja, eles vão se compartilhar os oxigênios com outras sílicas, tá? Podem ser em formas de folhas, tá? Ou também em arranjos tridimensionais, tá? Cada um deles aqui vai apresentar uma característica semelhante, tá, para eles, tá? Cada um desses tipos de tetraedros, eles podem ser isolados, cadeias simples, duplas, folhas ou em arranjos tridimensionais, eles vão apresentar características diferentes, tá? Por conta das suas estruturas. Então, aqui na fórmula geral dos silicatos, ou seja, ocorre a substituição iônica. E a substituição iônica ela é comum entre os elementos do mesmo número de coordenação. Então, a regra usual usada pelos elementos mais comuns nos permite escrever uma fórmula geral para todos os silicatos, em que nós vamos ter essa fórmula aqui, tá? Essa fórmula aqui nós vamos ter X, Y, Z, O, W, em que qualquer silicato pode ser expresso mediante a substituição adequada dessa fórmula. Ou seja, a gente vai ver aqueles princípios lá de cristaloquímica, de cristalografia que a gente viu aqui nas aulas anteriores e vai adentrar um pouquinho a esse modelo aqui. Então temos que pensar aqui em raio iônico, temos que pensar em carga eletrostática, em potencial iônico e outras características. Mas, de uma forma simplificada, o que é que pode ocorrer aqui nessa fórmula geral? O silicato, o X aqui, a estrutura X aqui, tá? Ela pode apresentar cátions grandes com pequena carga e coordenação cúbica ou maior, tá? Lembrando lá dos números de coordenações que a gente viu um pouco mais simplificado nas aulas passadas, tá? O Y vai apresentar íons médios que podem ser tri ou tetravalentes em coordenação octaédrica. O Z vai ser relacionado a íons pequenos com alta carga, como por exemplo a própria sílica, mas eu posso também ter
alumínio na estrutura também, tá certo? Formando em coordenação tetraédrica. Vou ter o oxigênio aqui, que pode ter variações de números diferentes. E o W aqui eu posso apresentar diferentes grupos aniônicos adicionais, principalmente a hidroxila, e também cloro e flúor também podem entrar dentro do meu, ou seja, os halogenetos como esses dois aqui, podem estar também dentro da estrutura dos silicatos, tá? Esses valores M, N, P, Q são relacionados aos números ou cadeias de polimerização, principalmente aqui P e Q, que vão estar relacionados a cadeias dos silicatos, que é o que a gente vai identificar com maior facilidade para qual tipo de silicato pertence, a qual classe dos silicatos pertence, tá? Ou subclasses, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo aqui comum de alguns elementos comuns números de coordenação de elementos comuns em silicatos. Por exemplo, o potássio, como ele é um íon grande, tá? Eles apresentam um número de coordenação entre 8 e 12, tá? Por conta das suas razões dos grupos. X e Y também podem ser substituídos por sódio e cálcio, tá? Que também tem número de coordenação cúbica octaédrica, tá? No eixo Y também aqui eu posso ter substituições aqui octaédricas de manganês, ferro, manganês, ferro, magnésio, titânio e alumínio também posso ter substituição deles, tá? Dentro dessa estrutura lá no eixo Y, na estrutura, no modelo lá Y, tá? E no eixo Z também eu posso ter substituição aqui de sílica e alumínio dentro desse eixo Z, tá? Em que a gente tem que perceber que os silicatos, o silício ele vai estar sempre presente dentro da estrutura, tá? Quando eu tiver o alumínio lá, vai ser por alguma substituição interna aqui desse silício, tá certo? Isso ocorre muito por conta de que raios iônicos são relativamente semelhantes, tá? Conseguem adentrar bem dentro dessa estrutura dos minerais e apresentam cargas relativamente próximas, tá? Eu não vou conseguir substituir um silício por -2, tá? Sempre vai ter essa relação em si. E os tipos de silicatos são divididos em 6 subclasses: nesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos e tectosilicatos. Cada um deles apresenta estruturas cristalinas diferentes, mas vai depender das suas formas lá, dos tipos de cadeias em que esses tetraedros de sílica vão formar, tá? Então, com relação às subclasses dos silicatos, a gente vai ver aqui, dependendo do tipo de arranjo dos tetraedros e a relação proporção sílica-oxigênio, eu vou ter essas divisões das classes. Então, os nesosilicatos, eles são os silicatos que apresentam tetraedros isolados, ou seja, a relação entre eles é 1:4 de sílica para oxigênio. E um exemplo seria a olivina. A gente vai ver com mais detalhes aqui, mas os sorosilicatos são tetraedros duplos, então vai apresentar uma razão ali 2:7. Ciclosilicatos aqui são silicatos em formas de anéis, tá? O arranjo dos tetraedros é em formas de anéis, a relação sílica-oxigênio vai ser 1:3. Inosilicatos podem ser de cadeias simples ou cadeias duplas, a razão pode ser 1:3 ou 4:11, tá? Os filosilicatos formam folhas, tá? Então a relação deles é 2:5. E os tectosilicatos formam arranjos tridimensionais, que vai ser a relação dele 1:2. E à medida que eu vou aumentando as nossas classes aqui, eu vou aumentando a polimerização, ou seja, vai aumentando a quantidade de tetraedros que vão sendo arranjados dentro dos meus minerais, tá? Então, vão formando cada vez cadeias mais complexas desses, aumentando a polimerização dos tetraedros de sílica, tá? No grupo dos silicatos. Como exemplo aqui simples, eu achei isso daqui. Vamos identificar um pouquinho como seria a relação dos silicatos dentro da nossa estrutura, indo lá do manto até a crosta. Então, quanto mais profundo eu tiver, menor a minha polimerização. Então, eu vou ter tetraedros isolados aqui como as olivinas, tá?
E quanto mais próximo à superfície, assim, mais próximo da crosta, tá? Ou seja, a crosta em si, elas são formadas diretamente aqui por tectosilicatos, ou seja, maior a polimerização, tá? Então a gente consegue observar bem essas relações dessas polimerização com relação à profundidade. Então no manto a gente vai encontrar olivinas e granadas, por exemplo, então são estruturas menos polimerizadas. E à medida que a gente vai subindo cada vez mais do manto, a crosta em si, nós vamos tendo maiores graus de polimerização e formando subclasses de silicatos diferentes, tá? Então, 6 elementos eles são mais frequentes na classe dos silicatos: oxigênio, sílica, magnésio, ferro, cálcio e alumínio vão estar presentes dentro dos elementos como 91% dentro de minerais dos grupos da classe dos silicatos, tá? Então, o primeiro, vamos caracterizar um por um. Então, na classe dos silicatos, nós vamos ter o primeiro, são os nesosilicatos. Neso tem a ver com ilha, tá? Então, os nesosilicatos, eles, na estrutura dos minerais, pertencem a este grupo, tá? Os tetraedros que vão ocorrer de forma isolada, sem nenhum contato direto com outros tetraedros, tá? As ligações tetraedro se fazem através de minerais, como por exemplo ferro, manganês, cálcio e alumínio. Então, os tetraedros de sílica, eles vão se juntar, um dos lados do oxigênio vai se juntar com outro tetraedro através desses elementos, tá? Então, nesse caso, eu vou formar tetraedros, como são tetraedros mais simples, né, isolados, eu vou formar, por exemplo, os minerais do grupo da olivina, tá? Que vai ter essa razão de sílica 1:4. Sempre lembrar que os mesosilicatos apresentam essa razão 1:4, tá? Como exemplo dos nesosilicatos, nós temos os minerais do grupo da olivina, em que nós vamos ter aqui a sílica, os tetraedros de sílica, com outro elemento aqui, X, que pode ser ferro e magnésio, tá certo? Que vão formar o grupo da olivina, que é a série de solução sólida fosterita faialita. Fosterita seria o Mg2SO4, que vai formar a fosterita, e a faialita é uma olivina de ferro, que vai ser Fe2SO4. Tá? Então nós vamos ter esses dois tipos aqui, principalmente para as olivinas, tá? Outro grupo interessante também de ser característico dos minerais do grupo dos nesosilicatos, tá? É o grupo da granada, que ela é dividida em piralpsitas, tá? Que elas podem ter composição de magnésio, ferro e manganês, tá? É caracterizado principalmente pelos minerais de piropo, almandina e espessatita, tá? Então, por isso são das séries piralpsitas, tá? Então, formam essas estruturas com razão SO 1:4, tá? Então, fazem parte do grupo dos nesosilicatos e podem ter essas diferenças composições aqui, tá? E formam estruturas aqui do sistema cúbico, tá? Bem formados, tá? E também nós temos a série do grupo da granada, como sendo a ugrandita, tá? Em que eu possa ver cálcio e geralmente tem composições de cálcio, mas eu vou ter substituição de cromo, alumínio e ferro, tá? Então, os minerais característicos dela vão ser a uvarovita, glossularia, e andradita, tá? Então são os elementos cada um deles tendo suas peculiaridades e propriedades físicas diferentes, tá? Mas apresentando certa semelhança por conta de estarem no mesmo subclasse da classe dos silicatos, tá? Outro exemplo também bem clássico aqui é os polimorfos de aluminosilicatos, tá? Então nós temos aqui exemplos como cianita, silimanita e andaluzita, que são um dos minerais índices de pressão e temperatura utilizados para metamorfismo de rochas, tá? Então a gente vai ver isso também com um pouco mais de detalhes nas próximas etapas da disciplina, tá? E também funciona como geotermobarômetros, tá? Bem formados, tá? Geralmente quando eles são alterados, alteram para mica branca, para muscovita e sericita, tá? E são utilizados em porcelana refratária, certo?
Exemplos para os nossos nesosilicatos. Outros exemplos também são minerais de zircão, estaurolita, topázio e titanita também são exemplos desses modelos aqui, tá? Temos aqui razão 1 para 4, tá? Então são razões bem interessantes aqui para esses outros modelos de nesosilicatos, tá certo? Outro exemplo aqui da subclasse dos silicatos, nossa, mas eu estou errando hoje, pessoal. Subclasse dos silicatos é os sorosilicatos, tá? Os sorosilicatos, soro está relacionado a par, ou seja, são dois tetraedros que são unidos, tá? Esses minerais eles têm unidades tetraédricas ligadas aos pares por um oxigênio em comum. Então, o oxigênio, um átomo de oxigênio, ele vai interligar as duas sílicas, tá? Formando dois tetraedros unidos, que ao contrário dos nesosilicatos, havia um outro cátion que fazia essa interligação entre eles, tá? Então, aqui vai haver essa substituição, tá? Então, os grupos dos tetraedros de silício, de tetraedros de sílica, são duplos isolados, ou seja, eles são dois tetraedros que são unidos um com o outro com oxigênio, mas eles são isolados, e os outros átomos de oxigênio é que vão interligar com os cátions e outros elementos, tá? São conhecidos mais de 70 minerais para esse daí, mas a maioria deles é rara. Um deles aqui é o epidoto, que é um pouco mais, até relativamente mais fácil de ser encontrado, tá? Mas nós observamos bem essa relação de sílica entre eles, tá? Dos sorosilicatos. Os sorosilicatos, eles são grupos de tetraedros de sílica duplos isolados, compartilhando um oxigênio, tá? A maioria deles é rara, como também esse exemplo aqui do mineral aqui chamado melilita, tá? Que é um sorosilicato de cálcio e magnésio, tá? Um outro exemplo aqui para os sorosilicatos são os minerais do grupo do epidoto, tá? O grupo do epidoto, devido a essa maior complexidade aqui entre as ligações, eu posso apresentar vários sítios estruturais, tá certo? Vários locais, os sítios onde pode haver essa substituição desses elementos, como por exemplo aqui nesse sítio X aqui eu posso ter cálcio, elementos terras raras, tá? Chumbo e estrôncio, tá? E também no Y eu posso ter aqui substituição com alumínio, ferro 2, ferro 3 e manganês aqui também nessas estruturas, além de ter outros complexos aniônicos que podem se ligar aos meus minerais do grupo do epidoto, tá? Exemplos são os epidotos clinozoisita, o próprio epidoto que dá nome ao grupo, e a alanita são exemplos desses de minerais para os nesosilicatos, tá? Os ciclosilicatos, nesosilicatos não, sorosilicatos. Os ciclosilicatos, eles são unidades tetraédricas que formam anéis ou cadeias fechadas de tetraedros, né, ligados por um oxigênio em comum. Então, ou seja, aqui no caso dos nesosilicatos, não há compartilhamento de oxigênio entre os tetraedros. Nos sorosilicatos, um oxigênio compartilha com os tetraedros, e nos ciclosilicatos eu vou ter o compartilhamento de 2 oxigênios com os tetraedros, formando essas estruturas aqui circulares, tá? Exemplo aqui, a turmalina é um exemplo para esse tipo de estrutura, tá? E a gente observando bem essas formas aqui, a gente vai ver que eu posso ter algum hábito semelhante por conta, ou seja, uma propriedade física dos minerais, semelhante a essas estruturas aqui, meio que em forma de cadeias, que podem ser hexagonais ou trigonais. A gente vai ver isso também mais à frente, tá? Os anéis de tetraedros aqui de sílica, eles compartilham 2 oxigênios, ou seja, são conectados em uma para razão de sílica 1:3, tá? E 3 configurações de sílicas fechadas são possíveis, tá? A mais comum, que é essa aqui em cadeia em forma de anéis, tá? Mas também eu posso ter essas estruturas aqui mais raras entre eles, tá? Então são exemplos mais específicos, tá? A gente vai se atentar um pouco mais a esse aqui.
Os ciclosilicatos, eles apresentam essa estrutura básica aqui, Si6O8, tá? Em que quando a gente faz a razão entre eles vai dar 1:3. E é uma estrutura básica de minerais comuns e importantes, como por exemplo o berilo e a turmalina, tá? Nós observamos bem essas ligações formando esses anéis aqui, um por cima dos outros, tá? A gente observar esse amarelo aqui, esses dois amarelos aqui é como se fosse esse amarelo e esse verde, que eles vão se alternando, formando essas estruturas aqui. E eu posso ter os elementos aqui no meu berilo aqui dentro da minha estrutura, que eles podem fazer parte tanto dessa zona aqui mais rosadazinha aqui, roxa, tá? Quanto aqui dentro das minhas estruturas aqui formando essas formas triangulares aqui, trigonais, tá? Se vocês lembrarem aqui a turmalina, ela tem esse hábito aqui meio que trigonal, bem semelhante da própria turmalina. Então, a estrutura interna dos ciclosilicatos, ele reflete na forma externa do mineral, ou seja, na simetria externa do mineral, tá? Na estrutura do berilo, os anéis de S6O8, O18 estão dispostos em camadas paralelas ao eixo C, ou seja, o meu eixo C aqui no meu sistema cristalino, então todos eles vão estar dispostos aqui entre o eixo C, tá? E íons de berilo, formando uma coordenação tetraédrica, e de alumínio formando outra coordenação tetraédrica, formando esses anéis aqui, tá? Então, dessa forma aqui eu consigo identificar, tá? Outro exemplo aqui seria a turmalina, também que a gente consegue observar bem essas estruturas, tá? Devido a essa alta complexidade, essa alta entrada de outros elementos, eu posso ter uma diversidade, uma estrutura bem, uma fórmula geral dos ciclosilicatos bem extensa, tá? Outra subclasse dos silicatos é os inosilicatos, ou seja, ino tem a ver com corrente, tá? Significa corrente. Então, eles podem ser em cadeias simples, formando, por exemplo, os minerais do grupo dos piroxênios, em que há um compartilhamento de oxigênios entre eles, tá? 2 oxigênios são compartilhados dentro dos tetraedros, e podem ser de cadeia dupla, em que também esses 2 oxigênios eles podem se compartilhar. Só que em alguns pontos 3 oxigênios são compartilhados dentro desse da minha estrutura dos meus inosilicatos, tá? Exemplo, o grupo dos anfibólios. Mas vamos adentrar com um pouco mais de detalhe. A subclasse dos inosilicatos ele consiste em cadeias infinitas, tá? Então a gente vai observar essa corrente de cadeias aqui, que podem ser simples, tá? Do grupo dos ânions aqui, do grupo dos piroxênios, tá? Ou podem ser duplas em que vai haver esse compartilhamento aqui. Imaginar que eu tenho um pedaço desse elemento aqui, que ele vai se juntar com outro se formando. Então esse aqui, se eu fizer o espelho dele aqui nessa posição, eu vou ter um compartilhamento como esse daqui, tá? Então essa forma aqui é a forma de cadeias duplas, que vai ser relacionadas ao grupo dos anfibólios. Eles são grupos relativamente próximos, poderiam-se dizer grupos até relativamente irmãos, mas um apresenta uma deformação maior do que o outro, tá? Isso vai refletir muito nas propriedades físicas desses dois tipos de elementos, tá? Ou tipos de minerais, tá? Um exemplo que eu posso citar logo seria a clivagem, tá? A clivagem aqui no grupo dos piroxênios, ela é uma clivagem que é próxima a 90 graus, tá? Ela não é 90 graus especificamente, mas ela é próxima a 90 graus. Ou seja, as direções de clivagem, elas fazem formas como se fosse quase cruz, tá? Entre um e outro. Enquanto que nos inosilicatos de cadeias duplas, aqui do grupo dos anfibólios, a clivagem, ela é aproximadamente em torno de 120 graus aqui, tá? 120 aproximadamente, tá? E não é igual, é aproximadamente a 120 e 60. Então é bem característica desse grupo de minerais aqui, tá? Mas vamos passar um pouco mais à frente. Os inosilicatos de cadeia simples são exemplos aqui piroxênio como de obsídio, tá? A gente observa bem essas estruturas das cadeias simples, como elas são observadas aqui, tá? A gente vê essas características, é um exemplo, tá? Nesse modelo, tá?
O grupo dos piroxênios, a gente consegue observar bem essas cadeias simples que apresentam fórmula geral em que eu tenho dois sítios em que pode haver a substituição de elementos. Por exemplo, no sítio 1, M1 aqui eu tenho o cálcio que pode entrar nessa estrutura. E no M2 eu posso ter magnésio, ferro e manganês também entrando na estrutura. Como por exemplo a gente vê aqui no diopsídio, CaMgS2O6, tá? Então a gente vê aqui, não dá para ver tão bem aqui, a gente às vezes precisa de um pouco mais de tempo analisando essa estrutura para verificar se ela é de cadeia simples ou de cadeia dupla, mas a gente vai observar bem a forma dos tetraedros aqui, tá? Nesse exemplo aqui dos inosilicatos, a gente vê aqui um gráfico aqui, tá? Triangular, que vai formar, que me indica os três tipos, os tipos diferentes de piroxênios, tá? Então nós estamos falando aqui de opsídios, edembergita, ferrocilita e estantita, tá? Cada um deles aqui vai formar soluções sólidas, tá? Além da augita, tá? Então eles podem ser divididos em clinopiroxênios e também em ortopiroxênios, tá? Além disso, eu também tenho os minerais, o mineral do grupo chamado volastonita, que faz parte desse, mas não há solução sólida entre eles aqui, tá? Os minerais do grupo dos piroxênios, eles podem ser tanto ortopiroxênios quanto clinopiroxênios. A diferença entre eles é que aqui eu vou ter tamanhos nos ortopiroxênios, tamanhos relativamente próximos, tá? Que vai fazer com que a minha estrutura não se deforme tanto. E nos clinopiroxênios, devido à entrada do cálcio na minha estrutura do sódio, vai fazer com que ocorra uma distorção em alguns dos meus sítios aqui, por conta do tamanho um pouco mais avantajado desses elementos, principalmente do cálcio, e eu vou ter uma distorção por conta de que vai apresentar em alguns pontos coordenação 8, entre 7 e 8, tá? Isso vai dificultar e vai fazer com que ocorra um deslocamento da minha estrutura, não tirando as características as características de propriedade dos meus minerais, mas essa mudança na estrutura do sítio da minha estrutura, fez com que ocorra essa subdivisão entre clino e ortopiroxênios, tá? Os ortos são do tipo sistema cristalino ortorrômbico e os clinopiroxênios são do tipo monoclínicos, tá? Nós também temos aqui exemplos outro exemplo de agora para cadeia dupla, nós temos aqui os a tremolita, tá? Que é um exemplo aqui para as cadeias duplas aqui, tá? Essa estrutura aqui é vista em planta, em eixo B com C, a gente vê essa característica aqui, e aqui em cima a gente vê essa relação do eixo A com o eixo B aqui, tá? O exemplo são os minerais do grupo do anfibólio, a gente vê que devido a essa modificação na estrutura interna desses tipos de minerais, eu apresento uma maior quantidade de sítios que podem ser preenchidos por outros elementos, tá? E nós observamos bem essa forma de cadeias que ela é um pouco diferente. Depois vocês comparem aqui as cadeias duplas com as cadeias simples e vocês vão ver bem essas diferenças, tá? Aqui a gente consegue ver bem essa estrutura vista por cima, em plano, tá? E vemos que essas estruturas aqui formam parecidos com hexágonos, tá? São formas quase hexagonais aqui dentro da estrutura, tá? Essas estruturas aqui das formas dos tetraedros, que estão nessas formas dessas bolinhas aqui em vermelho, tá certo? Aqui são outros exemplos de forma de visão, tá? Que a gente consegue observar bem, mas aqui a gente vê... eu acabei tirando o slide, mas aqui a gente vê bem essa forma dos tetraedros e formas de cadeias, tá? Diferentemente dos tipos inosilicatos, tá? De cadeia simples. Os minerais que fazem parte dos inosilicatos de cadeia dupla, tá? Temos várias séries de soluções sólidas, séries da cumignitonita, séries da tremolita, orniblenda e grupo dos anfibólios sódicos também, que fazem parte desses grande grupo dos anfibólios, tá? Se nós observarmos aqui, ela é relativamente semelhante, os tipos de minerais são relativamente semelhantes ao gráfico que a gente viu lá sobre os minerais de cadeia simples, e a gente vê bem esses tipos de minerais aqui, tá?
Lembre-se bem desses detalhes, tá bom? O outro tipo de silicato, de subclasse dos silicatos, são os filosilicatos, tá? Então, eles são tetraedros que eles são arranjados em folhas, formando camadas, tá? Eles são diferentes dos inosilicatos, tá? E eles têm suas características peculiares, tá? Então, vamos lá observar. O que acontece aqui? Os filosilicatos, eles são como se fossem lâminas, e essas lâminas é como se eles formassem sanduíches aqui nas estruturas dos silicatos, tá? Então a gente pode observar bem aqui, por exemplo, esse mineral aqui que pertence ao grupo das micas, tá? Apresenta essas estruturas laminadas que ela é característica para esses tipos de minerais, tá? E outros minerais também que fazem parte desse grupo aqui são dessa subclasse aqui são os minerais do grupo dos argilominerais, tá? Então vamos especificar um pouquinho eles aqui, tá? As folhas, os filosilicatos, eles formam as folhas tetraédricas, ou seja, esses tetraedros de sílica, eles compartilham os oxigênios da base com outros 3 tetraedros adjacentes, gerando uma relação aí 2:5, tá? Então, nós vamos observar bem essa relação dos tetraedros aqui, tá? Então, a gente observa bem aqui que os tetraedros de sílica, eles compartilham 3 oxigênios aqui da base deles aqui, dessas laterais aqui deles, tá? Com outros 3 tetraedros adjacentes, tá? Então a gente vai ver isso também com um pouco mais de detalhe aqui nas laterais, tá? Então a gente vê meio que isso daqui, ó. A gente vê bem aqui que os tetraedros, eles formam essas estruturas, então eu vou juntar com 2 tetraedros aqui nas laterais e um tetraedro aqui mais abaixo, tá? Formando esses tetraedros, e eu vou formar também uns sanduíches de tetraedro junto com outros cátions maiores aqui, tá? Lembrando bem que nessas relações a gente vê bem que pode haver uma clivagem aqui muito fácil nesses filosilicatos por conta de que pode ser mais quebradiços e mais fáceis de serem laminados, tá? Serem destacadas essas lâminas. E os filosilicatos, eles apresentam características bem específicas, apresentam um hábito lamelar, foliado, apresentam também uma relação de clivagem uma direção de clivagem proeminente, principalmente aqui na separação entre esses tetraedros, porque os tetraedros aqui eu observo uma estrutura, são de ligações covalentes, tá? São formados por estrutura, e essa estrutura ela é formada, essas estruturas dos tetraedros são formadas por ligações covalentes, enquanto que as ligações entre esse grupo de tetraedros acima e esse grupo de tetraedros aqui abaixo são formados por uma ligação aqui que chama ligação do tipo Van der Waals, tá? Então, isso vai fazer com que eu tenha uma ligação fraca aqui, formando essa clivagem bem definida, tá? Apresentam densidade baixa, tá? E também podem apresentar flexibilidade ou elasticidade, tá? Isso aí são um tipo de tenacidade, uma propriedade física dos minerais, tá? E elas são características resultantes da forma com que as folhas de tetraedros estão dispostas, tá? Exemplos aqui para esse grupo são as cloritas, a serpentina, o talco e a caulinita, tá? São exemplos para esses, além da muscovita e dos minerais do grupo das micas, tá? E para a gente finalizar aqui, a gente vai comentar sobre os tectosilicatos, que são dos maiores e apresenta maior polimerização dentre os silicatos, tá? Essa subclasse dos subclasse chamada tectosilicatos. Então, os tectosilicatos eles apresentam um arranjo tridimensional, tá? Os tetraedros eles são ligados entre si por oxigênios em comum, produzindo uma estrutura contínua tridimensional, ou seja, eu vou ter todos os oxigênios, eles vão compartilhar com os próprios tetraedros, tá? Então a gente vai ver estruturas assim. Então, os oxigênios para a formação deles, eles vão compartilhar, todos eles vão ser compartilhados com os próprios tetraedros, tá? Então os outros elementos eles vão ficar entre essas estruturas dos tetraedros aqui. Então os principais minerais desses subclasses aqui são os minerais do grupo dos feldspatos e os minerais do grupo do quartzo, tá? Temos exemplos aqui, ortoclásio, plagioclásio e o próprio quartzo aqui, tá?
Então, os tectosilicatos, eles se caracterizam por apresentar todos os oxigênios dos tetraedros de sílico 4 compartilhados com outros tetraedros vizinhos. O que isso vai fazer com que ocorra uma estrutura tridimensional, contínua, fortemente unida e eletricamente estável, tá? Então, isso vai fazer com que um exemplo aqui dessa estrutura tridimensional aqui bem formada é aqui os tetraedros aqui que estão unidos aqui formando a sílica, que vai ter uma razão 1 para 2, tá? Formando a sílica não, formando o quartzo, que vai ter uma razão 1 para 2 de oxigênio, tá? E eles têm polimerização completa, ou seja, todas as sílicas elas vão estar unidas entre os seus silicatos, tá? Entre os seus tetraedros. Isso vai fazer com que, né, não vou ter cátions aqui, não vou ter carga nenhuma, ou seja, eles vão apresentar carga neutra, tá? E vai fazer com que ocorra essa polimerização completa. E nesses espaços aqui é que eu vou ter a entrada dos meus elementos aqui, como potássio e até o alumínio. Em alguns momentos, para ter a formação de outros grupos de minerais dentro dos tectosilicatos, senão eu só teria o grupo dos minerais do quartzo, tá? Mas eu também tenho a presença de minerais como dos grupos dos feldspatos. E isso vai ocorrer porque pode haver uma substituição de algumas dessas sílicas aqui por alumínio, tá? Alumínio mais 3. Isso vai fazer com que ocorra uma leve distorção na estrutura dos meus minerais desses grupos aqui e haja também a entrada de outros elementos formando outros minerais, como os minerais do grupo dos feldspatos, tá? Então, o grupo da sílica ela é caracterizado por apresentar quartzo, tridimita, crisobalita, tá? Que são polimorfos do próprio quartzo. Isso vai depender da pressão e temperatura. Quanto maior a pressão e a temperatura, ele vai sair do quartzo para até a crisobalita ou a stichionita. E também tem o opala, em que ele faz parte do tectosilicato, mas ele é um mineraloide, tá? Bom, a gente observa bem essas estruturas aqui mais complexas dos tetraedros, tá? Com esses espaços aqui. E o outro grupo característico dos tectosilicatos são os feldspatos, são os grupos dos feldspatos, tá? Então eu tenho os feldspatos potássicos, tá? Os K-feldspatos, como a gente já vamos falar um pouquinho deles aqui, seriam todos eles apresentam a mesma composição química, vocês podem observar, mas eles apresentam estruturas diferentes. Eu vou ter o monoclínio, vou ter o microclínio, vou ter o ortoclásio e a sanidina, tá? Sanidina, minerais aqui que apresentam principalmente em rochas vulcânicas, ortoclásio e microclínio em rochas plutônicas, tá? Cada um deles vai apresentar uma estrutura diferente. E o grupo dos plagioclásicos, que vai ser a série albita, de solução sólida albita e anortita, tá? Em que vai haver são polimorfos, tá? Ou seja, eles apresentam a mesma, são isomorfos, tá? Eles apresentam a mesma estrutura, mas mudança na composição química dos seus elementos, tá? E vão formar essas estruturas aqui, tá? Bem, esse aqui foi um apanhado geral dos grupos dos minerais dos silicatos, tá? Há mais referências aqui, o Manual de Ciências dos Minerais e outros livros de introdução à mineralogia, além dos livros do Decifrando a Terra e do Para Entender a Terra, tá? Bem, nossa aula fica por aqui hoje e até a próxima aula.